A paz de Cristo, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Elber e no estudo de hoje eu vou estar te guiando em um assunto incrível. Apocalipse 3:10. Te guardarei da hora da provação, ok? Fica aqui comigo que esse assunto vai estar escatológico. Então, meus irmãos, vamos começar esse estudo Apocalipse 3:10. Te guardarei da hora da provação, ok? Esse estudo vai estar incrível. Então, antes de começarmos a entrar nesse e-book, eu quero te convidar a estar conhecendo o nosso site, ok? Onde vão ter cursos totalmente gratuitos para você, tá bom? E esse projeto gráfico que o Max fez está incrível, está muito bonito. Para baixar ele, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Eu quero te convidar também a estar participando da nossa lista de transmissão, tanto do WhatsApp quanto a do Telegram, beleza? O link para as listas vão estar aqui na descrição também. Então vamos lá para esse assunto. Primeiro, uma introdução, tá? Então, antes de entrarmos nesse assunto, vamos perceber que dependendo da tradução que você esteja lendo, pode aparecer a palavra provação ou a palavra tentação, tá bom? Então, outra coisa interessante é que há um consenso religioso, um consenso eclesiástico que estabelece que esse texto de Apocalipse 3:10 está se referindo à grande tribulação, no qual a igreja será retirada, ou melhor, guardada, deste momento. Porém, precisamos analisar todo o texto e suas traduções para podermos tirar uma conclusão final desse assunto. Beleza? Então vamos lá para o ponto 2, que eu quero colocar aqui, que é um ponto muito importante que eu vejo que muitas pessoas confundem ou não entendem muito bem sobre este ponto. A diferença entre a ira de Deus e a grande tribulação, tá? Eu quero deixar aqui marcado, eu quero deixar aqui pontuado. A igreja não sofre a ira de Deus, beleza? Então, vou repetir novamente. A igreja não sofre a ira de Deus. Vamos lá. Paulo, ele vai falar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Que ele vai falar assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não passará pela ira de Deus. Porém, temos que entender o que é a ira e o que é a grande tribulação. Então, a grande tribulação está se referindo à perseguição do dragão contra o povo de Deus, como está em Apocalipse 12:17, que vai falar assim: e o dragão irou-se contra a mulher, igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ok? Então você vê que o dragão ele vai fazer guerra com quem guarda os mandamentos de Deus, olha a palavra guardar aí, e também tem o testemunho de Jesus Cristo. Essa guerra é estabelecida por 42 meses, ou seja, a grande tribulação. Vai estar também no capítulo 11 de Apocalipse e no capítulo 13, a besta que sobe do mar faz guerra por 42 meses e prevalece. Então, isso é a grande tribulação, a guerra feita pelo dragão, pelo anticristo, seu povo, contra o povo de Deus. Isso é a grande tribulação. Agora, vamos ver o que é a ira de Deus. Então, a ira de Deus, tá? A ira de Deus está relacionada à resposta de Deus contra o dragão, contra esse ataque do dragão, contra essa tribulação, contra essa guerra que o dragão irá estabelecer por 42 meses, tá? Isso vai ser semelhantemente como ocorreu no contexto do Egito. O que ocorreu no contexto do Egito? Faraó se irava e as suas duas testemunhas, as duas testemunhas de Deus, Moisés e Arão, profetizavam contra essa ira do faraó. Então você vê que o contexto do Êxodo vai se repetir novamente no final, ok? Então percebemos que as taças da ira de Deus estão estabelecidas sobre o reino da besta, não sobre a igreja. Isso está em Apocalipse 16. Então, como foi lá no Êxodo, vai ser também na última semana, ok? As duas testemunhas de Deus profetizando os seus flagelos, porém, esses flagelos não caem sobre a igreja, mas sim sobre o reino da besta, ou seja, sobre o reino de Faraó, como foi no contexto lá do Egito, beleza? Então, essa é a diferença. Grande tribulação, a ira do dragão, o ataque do dragão contra o povo de Deus. A ira de Deus é a resposta desse ataque, beleza? Então, agora vamos analisar esse texto de Apocalipse 3:10, depois de termos falado esses dois pontos. Então, vamos lá. Apocalipse 3:10.
como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Antes de comentarmos sobre esse texto, temos que analisar as seguintes palavras no original grego, tá bom? E as palavras são ek, a palavra guardar, que é tero, e a palavra que é a palavra tentação, que é peirasmos, ok? Então temos 3 palavras no grego que é importante nós entendermos os seus conceitos. Então, ek é dentro de, ou seja, de algum lugar, de algum tempo ou de alguma causa, tá? Tério é guardar e peirasmo é teste, provação ou tentação. Então, notamos que esse verso não está se referindo à ira de Deus ou à grande tribulação, porque em nenhum momento aparece a palavra ira ou tribulação, nem no original grego, nem no português. Porém, aparece a palavra tentação, levada a um contexto de prova. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto? Foi essa palavra que aparece ali, ó, peirasmos, ou seja, tentação. Tá bom? Outra coisa interessante é que a palavra guardar, ela sugere em guardar dentro, ok? Não em retirar algo. Ou seja, nessa mesma palavra aparece em uma das cartas de Paulo. Então a palavra guardar, ela está se referindo em guardar dentro de um contexto, não em guardar fora, beleza? Vamos ver? Porque essa mesma palavra guardar aparece em 2 Timóteo 4, verso 7. Ó. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei tério a fé. Então essa palavra tério, guardar, vai aparecer também em 2 Timóteo. Então, se guardar fosse retirar, fosse arrebatar, então Paulo estaria falando que ele retirou a fé? Que ele arrebatou a fé? Não, que ele guardou a fé. Guardou aonde? Dentro dele. Então percebemos que essa palavra guardar, ela tem um contexto de guardar dentro, não em retirar algo, tá bom? A gente pode também observar no próprio verso de Apocalipse 3:10, olha só. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Opa, essa mesma palavra guardaste, ela vai aparecer mais abaixo. Ó, então eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Ou seja, se guardar for arrebatado, então eu teria que... então o sentido do texto ficaria assim: como arrebatou a palavra da minha paciência, ou como retirou a palavra da minha paciência, eu também te retirarei da hora da provação ou da hora da tentação. Então o texto perde o sentido se eu colocar esse guardar como sendo retirado, ok? Então agora estamos aqui caminhando para o final, tá? Vamos aqui para a nossa conclusão. Então, conclusão, a igreja ela será guardada na hora da aprovação dentro do contexto da grande tribulação. Deus ele vai selar o seu povo com seu Espírito Santo, tá? E aí derramará a sua última chuva sobre a igreja, como foi profetizado em Joel e em Atos, tá bom? Então, agora vamos perceber uma outra coisa bastante interessante, o contexto imediato dessa passagem, tá? Então, Apocalipse 6:10 vai falar assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Beleza? Então vamos lá, ele fala isso no 10. Então, se esse guardar for arrebatar, for retirar, olha o que ele vai falar no 11. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Opa, se ele já veio e retirou no verso 10, por que ele no verso 11 ele está exortando para conservar o que tem, ou seja, guardar o que tem, porque ele está vindo sem demora? Ou ele veio no verso 10 e ele está avisando que vem no verso 11, vem sem demora? Então não faz muito sentido, ok? Eu não consigo encaixar esse contexto. Então, o que percebemos? Que ele vem sem demora, ele está exortando, ele está falando: conservas o que tens, ou seja, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, podemos concluir que no contexto imediato do verso 11, que Cristo ainda irá vir e exorta a sua igreja para conservar o que tem. Então, o que eu entendo dessa passagem de Apocalipse 6:10, que não está se referindo que a igreja vai ser retirada na hora da grande tribulação, que a igreja sobe 7 anos antes, mas sim que uma parte da igreja ela vai ser guardada dentro desse contexto da grande tribulação. E ela não vai sofrer a ira, porque a ira não é destinada para os filhos de Deus. A ira é destinada para o dragão,
Apocalipse 16, tá? Leia todo o contexto que você vai ver que todas as taças, que você vai perceber que todas as taças que caem ali, caem sobre o reino do anticristo e da besta, ok? Então o guardar aqui, eu vejo que é um guardar dentro da grande tribulação. É um conceito de você estar naquele contexto e você ser ali guardado, não retirado, não estar fora desse evento, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Clica aqui no gostei, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Deixe aqui no comentário o que você pensa sobre esse texto, sempre de maneira muito educada. Lembramos que respeitamos todas as posições doutrinárias, ok? Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo estudo.